Boa noite, meus irmãos. Muito bom estar aqui com os irmãos nessa noite, para estarmos louvando o Senhor num culto de oração, culto destinado ao nosso Deus, culto prestado por pessoas que um dia foram salvas em Jesus Cristo, pessoas que acreditam na salvação em Jesus, pessoas que acreditam nesse Deus que tem cuidado de nós todos os dias de forma maravilhosa. Então, eu convido você agora, meu irmão, meu amigo que está me ouvindo, que está aqui junto com a Igreja Batista de Imbitiba, para junto cultuarmos esse Deus que é digno de toda honra e de toda adoração. Eu vou fazer uma oração pedindo ao Senhor que venha receber esse culto em seu santo trono. E eu convido você, aonde você estiver neste momento, que você possa agora parar, elevar seu pensamento ao Senhor e falar com o nosso Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por esse dia maravilhoso que passamos na tua presença. Sentimos a tua presença, recebemos o teu cuidado, Senhor. Louvado e bendito seja o teu nome, porque o Senhor tem estado junto com o teu povo. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem tido misericórdia de cada um de nós. Estamos agora prestando um culto a ti, dizendo, Pai, declarando que só o Senhor é digno de toda a honra e de toda adoração. Quero, Pai, pedir que o Senhor venha estar recebendo esse culto, sondando cada coração, que o Senhor possa estar recebendo em seu trono. Pai, cuida de nós, receba os nossos louvores, ouça as nossas orações e fale conosco através da tua palavra, através da tua mensagem. São esses os pedidos que nós colocamos em tuas mãos neste momento, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós estamos nas quartas-feiras, com um momento dedicado a agradecer ao Senhor pelas famílias que nós temos. Somos pessoas abençoadas, pessoas que reconhecem que devemos conduzir nossa família no caminho do Senhor. E eu sempre leio com vocês aqui uma passagem que está em Josué, capítulo 24, versículo 15, né? Começa no 14 e até o 15, né? Mas o 15 que a gente vai ler. A palavra do Senhor diz assim, né? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo de Deus estava habitando numa terra, uma terra idólatra, uma terra que adorava vários deuses. Mas esse povo de Deus conhecia esse Deus maravilhoso. Já tinha experimentado grandes coisas com esse Deus. Então, Josué, líder daquele povo, convoca o povo, faz o povo lembrar tudo que o Senhor já tinha feito, e aí chama o povo para uma responsabilidade. Vocês estão vendo tudo que o Senhor fez. Vocês lembram o que o Senhor fez desde lá dos vossos pais, que estavam além do rio? Vocês lembram disso tudo? Vou trazer à memória de vocês tudo que o Senhor tem feito. Vocês lembram que vocês pertencem ao Senhor? Vocês lembram? Vocês estão lembrando, vocês estão cientes de que vocês estão habitando numa terra idólatra? Pois bem, vocês têm total liberdade de escolher. Vocês podem escolher quem vocês querem servir. Se vocês querem servir os deuses lá do passado, se vocês querem servir aos deuses da terra onde vocês estão, porque eu já decidi com a minha família, eu já decidi com a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu desejo, o desejo do meu coração, o desejo da liderança da igreja da Imbitiba, o desejo de toda a igreja de Imbitiba, é que você, nesta noite, você venha tomar essa decisão. E você que já conhece esse Deus, pensa
nesse mundo idólatra que a gente está vivendo, nós precisamos ter postura de família que serve ao Senhor. Nós vamos estar orando agora por nossas famílias, orando pelas famílias da igreja, orando por todas as famílias que existem, que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós, cuidar e fortalecer essa instituição tão importante para a sociedade, essa instituição que foi criada pelo próprio Deus, quando ele disse lá no Éden que Adão deixaria pai e mãe e estaria junto com Eva. Foi instituído por Deus. Que possamos ter em mente que a família nasceu no coração do Senhor e ela é a grande responsável para que haja uma sociedade justa, uma sociedade de amor. Vamos estar orando por nossas famílias agora. Convido os irmãos a estarem orando mais uma vez. Pai, mais uma vez na tua presença, eu quero te agradecer. Te agradecer primeiro porque nós entendemos a tua vontade para a nossa vida, a tua vontade, Senhor, de que formássemos família. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem estado em nossa casa. Muito obrigado, Pai, porque os teus anjos têm estado acampados junto conosco, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um dos nossos familiares. Muito obrigado por nossos filhos, Senhor, que são tementes a Ti. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso. E eu quero pedir a Tua misericórdia. Quero pedir, Pai, agora que o Senhor possa olhar para o Teu povo com misericórdia, Pai, fazendo com que a Tua igreja venha estar nesse instante, Senhor, tomando postura, Pai, de igreja, tomando postura, Pai, de família que confia no Senhor. Que a nossa casa, Pai, possa ser um lar, Senhor, que declare o teu nome, que pregue a tua palavra e que os nossos vizinhos venham reconhecer que vale a pena servir esse Deus maravilhoso. Cuida de nós. Cuida, Pai, dos nossos maridos, Senhor. Cuida dos líderes dos nossos lares, Pai, para que eles venham sempre ter sabedoria vinda dos altos para nos conduzir na tua presença, nos teus caminhos. Cuida, Pai, de cada esposa, de cada cônjuge, Senhor, dando sabedoria, Pai, e que aumente o amor que existe, Senhor, entre os casais da tua igreja, do teu povo espalhado na face dessa terra, Pai, e que possamos estar cumprindo assim a tua palavra. Nos ajude. Cuida dos nossos filhos. Livre os nossos filhos de qualquer situação complicada, de qualquer mal. Cuida deles onde quer que eles estejam. Abençoe, Pai. Eu te peço, eu coloco cada família da IBA em tuas mãos, eu coloco cada família que está me ouvindo em tuas mãos, que o Senhor venha estar abençoando e cuidando, e que nós possamos ter um coração agradecido sempre a Ti, por tudo que o Senhor é em nossa vida. Louvado e bendito seja o Teu nome, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que eu te oro. Amém. Irmãos, nós vamos agora louvar o Senhor com cânticos. Nós vamos passar para o nosso período de louvor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir
misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro, sei que vou te achar. Em tempos de aflição, eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho para mim. Jesus, eu sei, és o único caminho para mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem, transborda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho para mim. Jesus, eu sei, és o único caminho para mim. Jesus, eu sei, és o único caminho para mim. Jesus, eu sei, és o único caminho para mim. Vida, caminho, verdade é, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade é, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho para mim. Jesus, eu sei, és o único caminho para mim. Grande é o Senhor e um digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o
o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ao Senhor, né? Digno é o Senhor de toda a honra e de toda adoração. Estamos aqui com uma lista de pedidos de oração, né? Hoje é culto de oração e nós estamos aqui com uma lista de oração para estarmos assim colocando no altar do nosso Deus. Eu quero começar com um pedido que é meu, né? Nós temos a Geisa, a Franciane, a Vilma e o Evandro, são pessoas da Secretaria de Educação. O Evandro é esposo da Vilma, são pessoas que estão com a Covid, internado. A Geisa, assim, carecendo de segundo, né, colocaram, né, notícias que eu tenho mesmo, assim, de milagre do Senhor, uma jovem superintendente no momento, uma pessoa dinâmica, ativa, cheia de vida, mas que está, assim, precisando de um milagre do Senhor ali na UTI. A Fran também, serva do Senhor, mas também está entubada. Nós temos a Geisa e a Fran que estão nessa situação, né? A Vilma e o Evandro também estão na UTI, precisando de que o Senhor venha socorrer, mas estão num quadro melhor, né? Graças a Deus. Então, irmãos, lembre de orar pela Secretaria de Educação de modo geral. São muitas pessoas que estão ali, colegas de trabalho meus, né, que estão com a Covid, uns melhores, outros piores, mas o emocional, de um modo geral, foi muito atingido, né, porque pessoas muito próximas de nós. Então, ore pelas pessoas que trabalham ali na Secretaria de Educação de Macaé. Tenho aqui também, vamos continuar orando pelo senhor Sebastião, que é o pai do nosso irmão Pádua, né, carece da nossa oração. O próprio Pádua, né, que está ajudando a cuidar do senhor Sebastião, que está com o estado do senhor Sebastião piorou. Temos a Mariana e o Felipe, esse casal amado nosso, que agora está morando em Campos, e tem 2 bebês, né, novinhos, e Mariana e Felipe estão assim com a Covid também. O Senhor vem estar cuidando deles. Temos a Márcia, Álvaro, Bruna, Gustavo e Paula. A Márcia, ela é irmã do pastor Marcos, a família está toda com Covid. Temos a Zilda, nossa irmã Zilda, na verdade, ela amanhã vai fazer exames, então, graças a Deus, a saúde da nossa irmã Zilda está tranquila, né, por conta de uns exames que ela vai fazer amanhã. O cunhado da nossa irmã Esther Correia, o Paulo César, também foi entubado ontem. Que o Senhor venha ter misericórdia. O Lilton, ele é tio da nossa irmã Esther
e está em Friburgo, né, com Covid, melhorando. Se Deus quiser, logo terá alta, mas que o Senhor venha logo cumprir isso e que o Lilton logo receba essa alta para ir embora para casa. A Laís, ela é uma jovem que nós temos orado, tem melhorado bastante, foi acidentada, mas tem melhorado bastante, talvez receba alta por conta da Covid, para que ela não corra o risco ali no hospital, mas ela precisa de muita oração também, né? Temos uma pequena aqui de 11 meses, que é prima da irmã Aline Rodrigues, a Maitê, passou mal, teve convulsões, foi entubada e foi para Niterói, porque não tinha como ficar em Macaé, né? Então, vamos orar também pelos pais da Maitê, o Senhor vem estar com ela. O nosso querido Juninho está em isolamento, não teve mais febre, tem melhorado também bastante, está tomando os remédios e está em isolamento até completar esse tempo de quarentena. O Rodrigo Simões, que é sobrinho do Valdeci, nosso amado Valdeci, também foi testado com Covid. Irmãos, uma situação muito complicada, né? Hoje eu estava conversando com o Alexandre falando, estamos vivendo uma situação como se fosse há um ano atrás, né? Ou até pior do que um ano atrás. Nós vamos estar, agora nós pedimos, né, sugestão do pastor Marcos, e eu achei assim muito bom, nós vamos estar ouvindo a nossa irmã Carol, a doutora Carol, né? Ela vai estar falando um pouquinho à igreja de como que tem sido esse tempo, né? Ela está fazendo parte de um comitê em Macaé, e aí vamos estar ouvindo a doutora Carol, e logo depois nós vamos estar orando por esses pedidos, acompanhando a nossa irmã Marlene. A paz, irmãos, boa noite. É muito bom poder estar aqui com os irmãos, mesmo que seja online, né, à distância, mas estou feliz de poder estar aqui com os irmãos. Eu queria só, até antes de falar, acrescentar aí a lista de pedidos que a irmã Elianinha leu. A minha avó e minha avó Luísa e minha tia Jaqueline, que também estão com quadros bem relevantes. A minha avó está sendo cuidada em casa, no oxigênio, por uma tia que é enfermeira, porque na região que ela mora não tem mais leitos disponíveis, né? Ela está num estado, não chega a ser grave, mas inspira bastante cuidados ainda. Então, queria pedir para acrescentar aí na lista. Bom, na verdade, eu vim a convite do pastor, por sugestão do pastor, trazer para os irmãos algumas informações, né? E, na verdade, eu acho que seria um pedido de oração pela saúde da nossa cidade, por essa situação da pandemia e a situação que a nossa cidade está vivendo. Como a irmã Elianinha mencionou, apesar de não ter tantos contatos, não ter uma notabilidade política, eu acabei sendo designada para participar desse comitê técnico, né, da Secretaria de Saúde, que está auxiliando o Executivo a tomar as decisões relacionadas à pandemia. Esse comitê foi formado há poucas semanas, e o que a gente tem visto, essa semana já tivemos reuniões até antecipadas, porque a nossa cidade realmente está numa situação bastante complicada. A minha intenção aqui não é, de forma alguma, né, não é assustar, é realmente informar os irmãos, porque a gente sabe que as informações sempre são muito divergentes das fontes, às vezes são conflitantes no que informam, e todo mundo fica muito na dúvida em relação a quem ouvir, a quem acreditar, e quais atitudes seriam pertinentes serem tomadas. E assim, o que a gente tem vivido lá, né, e tendo acesso à informação de como está realmente a situação, nós temos visto que está bem preocupante, como eu disse. Em relação aos hospitais, né, aos irmãos, as pessoas que têm tido essa doença de forma mais grave, têm precisado de recursos hospitalares, esses recursos estão se esgotando no nosso município aqui. Tanto os hospitais particulares que temos, já praticamente não temos leitos, e no SUS também. No SUS ainda existe, pelo menos até ontem existia ainda alguns leitos vagos, mas
Hoje a gente já tem notícia de escassez de respiradores, então a gente está vivendo uma situação bastante delicada. E a gente sabe que a responsabilidade do executivo, do prefeito, dos secretários é enorme, né, em relação a que medidas tomar para tentar minimizar os danos colaterais disso tudo. A gente sabe que não existe decisão fácil, que vai agradar a todos e que não vá prejudicar de alguma forma, né? A gente sabe que todas as decisões que tomarem, consequências haverão. E esse é o momento de nos unirmos, tanto como sociedade, mas principalmente como igreja, em oração. Em oração, em cuidado, né? Eu acho que todos, nesse ano de pandemia, todos aprendemos bastante a quais cuidados devemos ter. E agora que a situação está realmente ficando mais preocupante do que sempre esteve, quando lá um ano atrás se iniciou a pandemia, nós assistimos, né? Tivemos testemunhos e noticiários também do quanto a Europa sofreu. E nós não vivemos nesse um ano de pandemia aqui no Brasil essa situação, e agora estamos chegando lá, estamos chegando na situação que vimos a Europa e outros países passarem. Então, seria mais para pedir essa oração, né, pela saúde da nossa cidade, pelos recursos, pelas autoridades, pelas decisões que eles precisam tomar, e para que a sociedade consiga se unir e entender, né, toda a situação e procurar torcer cuidadoso o máximo que possa. Os cuidados de higiene e os cuidados de evitar o contato o máximo possível nesse período, pelo menos até que essa alta transmissão consiga cessar, consiga dar pelo menos alguma pausa para que os recursos hospitalares possam estar disponíveis para todos novamente, né? A gente sabe que mesmo com todos os recursos, temos pessoas que acabam chegando numa evolução mais grave, que a medicina não tem recursos para salvar, mas sabemos também que uma grande parcela, os recursos que Deus permitiu que a tecnologia se desenvolvesse, sabemos que esses recursos salvam muitas vidas. E seria muito triste a gente ter perda de vidas por falta desses recursos, né? Então, essa é a mensagem que eu quis trazer aqui para os irmãos. De novo, assim, né? A preocupação no nosso coração existe, os dias de angústia, eles acabam chegando. Nós temos Deus ao nosso lado, junto de nós, segurando a nossa mão para passar pelo vale da sombra da morte. Mas, como família, acho que nós temos essa responsabilidade, né, de cuidar um dos outros, que seja com uma informação, que seja com uma chamada de atenção para aumentar o cuidado quanto possa, para que a gente possa enfrentar esse vale da sombra da morte, segurando nas mãos de Deus e pedindo a Ele misericórdia. Certo? Essa seria a minha mensagem, esse meu pedido de oração. E aí eu passo a palavra para a irmã Marlene, que vai fazer essa... Boa noite, irmãos. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para orar em nome de Jesus, que a palavra dessa noite possa alcançar muitas vidas e que as pessoas possam sentir vontade de entregar suas vidas a Jesus. Então, vamos orar. Senhor, quero te agradecer por essa oportunidade, agradecer por este momento em que estamos passando por tantas coisas difíceis, Pai. Queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor cuide das vidas que estão aí passando por essa doença, que o Senhor nos livre dessa pandemia. Sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, Deus de milagre, e cremos nisso, Deus. Então, que o Senhor possa, neste momento, visitar os hospitais, os lares, cada pessoa que está isolada, cada pessoa que está entubada, que o Senhor esteja com essas pessoas, Pai. Que o Senhor seja o médico dos médicos, que o Senhor possa dar força a todos os nossos profissionais de saúde, nossos médicos, enfermeiros e todas as pessoas que estão na linha de frente para combater esse vírus, Pai. Que o Senhor os oriente, amém. Que eles possam ter
energia para poder cuidar. Sabemos que é difícil, que muitas vezes tem que fazer escolhas entre vidas, mas o Senhor está no comando de tudo, e cremos nisso, meu Deus, que o Senhor vai nos ajudar. Para isso estamos orando aqui reunidos, para que o Senhor possa colocar a tua mão sobre esse vírus e que a gente possa ser livres, estar livre deles o mais breve possível. Que essas vacinas possam vir, Pai, e que elas possam também fazer efeito, ser eficazes. Cuida das nossas crianças também. Temos tido notícias de algumas crianças que estão com esse vírus. Até então, era dito que não afetava tanto, mas nós temos visto. Então, te peço, meu Deus, que as pessoas se conscientizem de que precisamos nos cuidar, que precisamos estar atentos e que o Senhor está nos dando a orientação, que o Senhor tem nos ensinado o que precisamos fazer. Então, que a gente possa obedecer, Pai. Quero te pedir por toda a equipe da Secretaria de Educação, que a Elianinha falou, que o Senhor cuide da Geisa, que o Senhor cuide da Franciane, da Vilma, do Evandro, que estão internados neste momento, Pai. Eles estão passando por momentos difíceis, mas nós cremos no teu milagre, Pai. O Senhor pode curar. Põe a tua mão sobre eles, Pai. E todas as outras pessoas que, nesse momento, nós não falamos ou não sabemos aqui, mas o Senhor conhece cada pessoa, cada vida, e que, principalmente, elas possam te conhecer e reconhecer como seu Senhor e Salvador, Pai. É isso que eu te peço. Peço também pela vida da Mariana e do Felipe, do Sebastião, peço pela vida do Álvaro, da Márcia, da Bruna, do Gustavo, da Paula, que o Senhor esteja cuidando deles. Sabemos que deu positivo para o Covid, mas é o Senhor quem dá a ordem, Pai. Então, que o Senhor possa livrá-los desse vírus, que todas as pessoas que testaram positivo neste momento, que estão em oração, que o vírus possa ser brando, que elas possam passar por isso, ser mais uma lição para a gente de como devemos agir e termos a certeza de que o Senhor está no comando das nossas vidas. O Senhor cuida de nós, Pai, em nome de Jesus. Cuida também da Vilma, da Zilda, que vai fazer os exames amanhã, que o Senhor esteja com ela, cuidando da vida dela e que não dê nada demais nos exames dela. Peço também pela vida do Paulo César, pela vida do Lilton, da Laís, que é tão nova, sofreu um acidente, Pai, que pode ir para casa, que se for para ela ir para casa, que o Senhor permita, que ela seja cuidada e que cada dia ela possa se recuperar mais e mais, em nome de Jesus. Te peço também pelo Juninho, filho da Aline, que está de quarentena, que ele possa se manter calmo. Sabemos que as crianças ficam apreensivas, e cuida de Aline e do Eric também, que eles possam conduzir essa situação e que seja sempre brando esse vírus na vida dele, Pai, em nome de Jesus. Peço pela vida da Aline, da Celeide, da Maria Clara também. A Maria Clara está com febre, mas o Senhor pode livrar ela de qualquer vírus, o Senhor pode livrar ela dessa febre. Então, colocamos a vida dela nas tuas mãos, Pai. Colocamos a vida de Aline também. Que o Senhor dê a ela sabedoria, discernimento, para que ela possa se manter calma e que possa ter a certeza de que o Senhor está cuidando dela, cuidando da vida dela, em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Pela vida de Biana, do Felipe também, da Isabela, do Isaac, cuida daquela família, Pai. Guarda a vida deles, dê também a Ibiana calma para conduzir cada processo da vida dela e que ela tenha certeza de que o Senhor conhece todas as necessidades dela, que está cuidando de tudo. Em nome de Jesus eu te peço. Peço também pela vida da Luísa, da Jaqueline, da doutora Carol,
que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. Peço pela vida do Felipe, que vai pregar agora também, que o Senhor possa tocar no coração dele e que a palavra dele possa nos trazer um alento, que a gente possa, cada dia mais e mais, ter a certeza de que quando estamos contigo, Pai, podemos passar por qualquer vale e sairemos mais fortes. Amém. Quero te pedir pela vida do pastor Marcos também, que o Senhor esteja cuidando dele, da Márcia, da sua família, dos seus netos, que ele sempre tenha essa palavra para a gente de conforto, essa palavra de amigo, mas principalmente que a gente continue vendo dele essa garra, essa força, entregar o teu nome, a certeza de que o Senhor vai cuidar de tudo, em qualquer situação. Em nome de Jesus eu te peço. Que o Senhor cuide da Elianinha também, que está sempre pregando no culto de orações, que o Senhor oriente, que ela possa ter o coração dela acalmado nesse momento, que os amigos estão passando por tantas dificuldades, que o Senhor cuide da família dela, Pai, da família de todos nós. Peço que o Senhor cuide da minha família. Quero agradecer pela vida da minha mãe, que fez a cirurgia de catarata ontem, e que correu tudo bem, e que já está em casa. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é fiel, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos de nossas vidas. Agradeço pela vida de todas as pessoas da equipe que estão fazendo esse culto acontecer, que o Senhor possa estar sempre conosco, que nós possamos perceber a cada dia como fazer melhor a tua obra, como te servir, Pai, ajudar os outros, ao nosso próximo, que o Senhor cuide dos nossos políticos, que eles possam deixar a briga de lado, a guerra de força, e que eles possam focar no bem-estar da população. Todos precisam, não só no Brasil, como no mundo inteiro, que esse vírus possa ser eliminado das nossas vidas, Pai. Que essas vacinas possam chegar cada dia mais e mais, e que a gente possa tomar as vacinas. Peço que o Senhor nos livre dessas pessoas também que estão fazendo coisas erradas, que estão usufruindo das vacinas, que fingem que dão vacinas nas pessoas e guardam. Então, o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de todas as pessoas, que o Senhor possa estar cada dia mais e mais no comando. É o Senhor quem manda, Pai, e nós queremos te obedecer. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor agora conduza a palavra do Felipe, que seja uma palavra boa e que conforte os nossos corações nesse momento de apreensão, nesse momento que estamos vivendo. Guarda as nossas casas, visita, Pai. Toma conta de nós. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. Passo a palavra para o Felipe. Amém. Glória a Deus aí por essa oração da irmã Marlene aí. Estamos atualizados agora com as notícias que a doutora Carol ela trouxe, né, pra gente. Então, é uma situação muito difícil que todos nós vivemos, né? Vivemos dias difíceis, mas assim, a agenda do céu, ela continua firme, né? A palavra de Deus, ela continua sendo verdade, né? O reino de Deus, ele continua em nós. Então, a gente pode continuar firme. Enquanto a irmã orava, eu lembrei daquela passagem que diz lá, né, Romanos 8:28, se eu não me engano, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, de algum modo,
talvez alguns de nós já perceberam isso, talvez alguns não perceberam ainda, mas de algum modo, toda essa circunstância, ela tem algo de bom para contribuir para a gente, seja para o crescimento da nossa fé, seja para a nossa atuação enquanto servos de Deus, porque de repente é uma época boa para a gente pregar ainda mais o Evangelho, a gente clamar ainda mais, né? E a palavra que eu trouxe hoje fala um pouco sobre isso, né? Sobre clamor, né? Sobre o clamor como uma reação da igreja em tempos difíceis, né? Como uma reação da igreja em tempos de injustiça. E ali, se você ler comigo Lucas, capítulo 18, a parábola da viúva persistente, né? O texto diz assim na minha Bíblia: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouviu o que diz esse juiz injusto. E aí o versículo 7, né? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Só até aqui. Vou fazer uma oração mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra, que ela é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada, Senhor. Então, que seja a tua palavra, que é simples, né, que é direta, que essa palavra venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos. Amém. Então, Jesus, ele conta pra gente, né, contou para os seus discípulos e hoje conta pra gente, através das Escrituras, essa parábola, né, sobre a importância de orar sempre e nunca desanimar, né, orar sempre e nunca desfalecer, né, se manter firme, persistente, constante em uma vida de oração. Uma das definições, né, aceitas para oração é uma conversa, né? Orar também pode ser encarado desse modo como o conversar com Deus, né? Falar com Deus, e quando a gente ora, Ele fala com a gente também, fala aos nossos corações. Quando nós oramos, nós lembramos da palavra dEle, do que a palavra dEle diz para a gente, né? E a gente vai se relacionando com Ele desse modo. Então, uma conversa, ela é uma evidência de um relacionamento. É muito difícil você, ou até talvez impossível, ver uma relação entre duas pessoas, seja lá qual for ela. Uma relação de amizade, uma relação matrimonial, uma relação comercial. É muito difícil você ter uma relação e sem uma conversa, né? Sem as pessoas conversarem, né? A conversa é uma evidência de um relacionamento. E você conversa muito mais, né, com as pessoas com quem você tem mais afinidade, acaba ficando íntimo delas, né? Então, assim, nesses últimos 20 anos, por exemplo, eu estava tentando contabilizar o tempo que eu tenho de conversas com a minha esposa. E é a pessoa com quem eu mais converso ao longo desse tempo, né? A gente se conhece um pouco mais do que 20 anos, né? Então, assim, a gente com isso vai construindo um relacionamento mais íntimo, né? Vai ficando mais íntimo um do outro, né? Então, quanto mais conversa, mais intimidade, né? Então, posso, por analogia, dizer que quanto mais oração, então mais intimidade com Deus, mais conhecimento de Deus. E de repente alguém pode pensar assim: poxa, eu não preciso orar porque Deus ele já sabe de tudo que eu preciso. Ele já me conhece, né? Mas o caso justamente é esse, né? Deus ele realmente sabe tudo. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, ele sabe seu nome, conhece seus pensamentos, a palavra não chega à sua boca e ele já sabe. Mas a verdade é que a gente conhece muito pouco a respeito do Senhor.
A gente sabe muito pouco de Deus, muito pouco da sua palavra. Então, daí mais uma importância da oração, a gente conhecer melhor o nosso Pai, melhor o nosso Deus, melhor o nosso Rei, né? E quanto mais conversa, quanto mais oração, mais intimidade, né? E quanto mais íntimos nós somos dele, mais nós podemos desfrutar de tudo que ele tem a proporcionar para nós, né, em todos os sentidos. A palavra de Deus fala que o meu povo se perde por falta de conhecimento, né? Então, falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento das Escrituras faz o povo, às vezes, andar perdido. Então, mais uma coisa aí que reflete dessa importância. Jesus, ele conta essa parábola para falar a respeito disso, né, da importância da gente orar, né, firmes, né, sempre e nunca desfalecer. E aí ele traz um cenário na sua parábola aí que tem de um lado um juiz que não temia a Deus, um juiz injusto ou iníquo, um juiz egoísta, né? Então é um juiz iníquo, ele não fazia justiça, ele estava lá para julgar justamente, mas ele não fazia justiça. Um juiz que era um tolo, porque a palavra de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nem esse princípio de sabedoria ele tinha, porque ele não temia a Deus. E um juiz que não respeitava os homens, não fazia caso dos desejos, dos interesses ou necessidades dos homens. Não pensava nos outros, né? Pensava somente em si, naquilo que era conveniente para ele mesmo. Então era um juiz egoísta, não era um juiz altruísta. E aí, contracenando com esse juiz, Deus coloca ali uma pessoa que naquela época era alguém muito desprivilegiado por questões financeiras, por questões sociais. Naquela época, ser viúva, via de regra, não era uma coisa muito tranquila, né? Ainda hoje, por mais que você tenha, que alguém tenha recursos financeiros, por mais que alguém esteja bem socialmente, encarar uma situação como essa não é nada fácil. Naquela época, me parece que ainda é mais difícil. Nós temos vários exemplos de viúvas, né, na palavra de Deus que podem reforçar isso, essa ideia. Então, de um lado tem uma viúva, uma pessoa que não tem poder, né? Não tinha possibilidades de conseguir atingir os seus objetivos, ter a sua causa julgada devidamente, a justiça feita, porque ela não tinha em quem se amparar. Né? Então é uma situação completamente desfavorável. E na parábola que Jesus propõe, esses dois contracenam, né? E a viúva, diante de um juiz desse, sem chance nenhuma de prevalecer. No entanto, pela perseverança, pela persistência, pela firmeza com que ela cotidianamente buscava a solução para o seu problema, ela fez até mesmo este juiz iníquo fazer algo que normalmente ele não fazia. E se nós vermos o versículo 4 e 5, ele comenta lá, né, que, poxa, ainda que ele não temia a Deus, ainda que ele não respeitava os homens, no entanto, ele se viu obrigado, né, a julgar aquela causa dela. Pelo tanto que ela foi até ele, pelo tanto que ela o demandou, pelo tanto que ela acabou molestando ele, né, incomodando ele, melhor dizendo. Então ele foi lá e julgou de modo justo para se livrar da insistência daquela viúva. Aí Jesus ele diz, né, ouvi ali o que diz o juiz iníquo, né? Ouvi o que diz o juiz iníquo. Ele chama a nossa atenção para isso. E aí vou até abrir aqui no versículo 6, né? Acho que é o 7, né? Aí ele faz uma pergunta: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Né? É uma pergunta, e nessa pergunta ele coloca uma característica dos seus escolhidos, uma característica que nós temos, ou pelo menos deveríamos ter, né? Qual, né? A característica de clamar de dia e de noite por justiça. O texto diz isso, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles. Então, é uma característica dos escolhidos de Deus, né? Clamar ao Senhor de dia e de noite por justiça. E nós vivemos num mundo injusto, né? Esse tempo de pandemia, nós temos visto muitas coisas absurdas acontecendo, como a irmã Marlene, na sua oração, até mesmo abordou algumas e clamou ao Senhor
né, por essas questões. E nós temos vivido, e cada um também no seu dia a dia, né, vive as suas injustiças, é injustiçado numa relação familiar ou numa relação de amizade, numa relação comercial ou de trabalho. Acontece, e injustiça é uma coisa que não é novidade para ninguém. Mas qual é a nossa reação diante da injustiça, né? Qual é a reação da igreja diante da injustiça, ou qual deveria ser? Talvez alguém, de tanto ver injustiças, acabou ficando indiferente, né? Já não faz mais nada e prefere nem opinar e fica na sua e finge que não está vendo, para não se aborrecer, para preservar a sua saúde. Talvez alguém pense assim. Mas quando eu leio ali, tem um salmo que fala sobre isso, que é o Salmo 7, o versículo 11, né? Fala que Deus é um juiz que se indigna todos os dias. Deus é um juiz que se indigna todos os dias. Então, talvez se você se indigne também por tanta injustiça que nós vivemos no nosso mundo, talvez essa seja a postura, o sentimento que deve estar em nós diante de situações como essa, né? Indignação, porque o nosso Deus, ele é assim. Mas esse sentimento de indignação, né, ele pode produzir uma série de ações. Um sentimento de indignação pode produzir muitas coisas. Pode levar alguém, talvez, a querer fazer justiça com as próprias mãos. Talvez possa levar alguém a começar a difamar aquele que foi injusto. Ou, de repente, alguém vai procurar os tribunais para requerer a sua justiça. Então, assim, a indignação, ela leva alguém a usar a força do seu braço. Agora, eu creio, né, que Jesus, ele deixa bem claro aqui a orientação, né? Até lembrando do propósito da parábola aqui, né? O propósito da parábola, né, fala para a gente da importância de orar sempre, né, sem esmorecer, sem desfalecer. E aqui ele fala que os escolhidos, né, no versículo 7, os escolhidos clamam de dia e de noite. E ele diz, né, com uma pergunta: Deus não vai fazer justiça para os seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Então, a gente pode perceber que uma resposta adequada para qualquer situação de injustiça é um clamor ao Senhor. E a palavra de Deus também fala, Abraão também se refere, quando Abraão estava tentando defender ali o povo de Sodoma e Gomorra pelo seu sobrinho que morava lá, né, ele arguindo com Deus, ele falou, né, Senhor, tu não és o juiz de toda a terra, né? Ele se refere a Deus como o juiz de toda a terra. Então, o juiz, ele continua sendo o juiz de toda a terra, a gente não tem dúvida disso. Então, tendo um juiz de toda a terra diante da gente, né, então a gente pode clamar ali a ele, pode colocar diante dele as nossas causas. E aí o versículo 8, não só pode como deve, né? Aí o versículo 8 fala assim, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, assim, Deus, ele não só vai fazer, mas como ele vai se apressar em fazer justiça. Deus, ele é um Deus de justiça, ele não pode negar-se a si mesmo nesse sentido. Deus é assim. Agora, o que acontece às vezes, né, e aí faz sentido demais esse detalhezinho aqui no versículo 7, né, já que é longânimo para com eles, a parte B. Porque às vezes, meus irmãos, nós temos simplesmente uma sensação de injustiça, mas na realidade os injustos somos nós. Na realidade, a situação que a gente está vivendo, ela está errada aos nossos olhos, mas somente aos nossos olhos, aos de Deus não. Sabe, às vezes é a gente que está enxergando de um modo equivocado, nossos sentimentos que estão nos enganando. É a gente que está sendo levado, né? Mas ainda assim, Deus é longânimo. E ao clamar a Ele, né, por justiça, Ele mostra para a gente, né? Ele ensina para a gente quão justo nós estamos sendo. Se for esse o caso, né, ele mostra pra gente. Deus, ele não deixa a gente sozinho, não. Porque a palavra fala lá no livro de Tiago, né, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E de repente alguém motivado por essa palavra prefere até nem orar, prefere nem pedir porque reconhece que não sabe como orar. Mas aí a gente acaba, quem toma uma decisão como essa, acaba deixando de fazer parte desse processo.
de conhecimento de Deus, de autoconhecimento, acaba não clamando de dia e de noite, acaba não participando, acaba não tendo a oportunidade também de se conhecer, porque aí Deus ele começa a revelar para a gente quem nós somos diante disso tudo, né? E quão injusto muitas vezes nós somos. Mas de repente o caso não é esse, não. De repente é o caso de você estar certo mesmo, de você estar sendo injustiçado por alguma razão aí, seja lá em que tipo de relacionamento que você está se encontrando. Talvez o caso seja esse. E o que Jesus ele deixa bem claro nessa parábola é que ele é uma viúva, né, que não tinha recursos ali para se defender, uma viúva que era a parte mais frágil, conseguiu atingir o seu objetivo, conseguiu ter a sua causa julgada, mesmo diante de um homem mais poderoso do que ela. Então, assim, o nosso Deus que é justo, ele também é um Deus de graça, e ele é poderoso para fazer justiça para todos nós, não importa a circunstância que venhamos estar enfrentando. Né? Deus é um Deus de justiça, ele julga ainda hoje, né? Ele continuará julgando. Obviamente haverá um juízo final, obviamente naquele dia toda a justiça de Deus será completa, tudo será feito, tudo será concluído, não haverá mais injustiça a partir dali. O problema da injustiça do mundo vai ser resolvido naquele momento, naquele grande dia para o qual nós estamos nos preparando. Ali vai acabar tudo. Mas isso não quer dizer que só ali que acaba tudo. Isso não quer dizer que hoje Deus não vai fazer justiça pela tua causa. Isso não quer dizer que Deus não vai se levantar poderosamente a teu favor nessa situação que você pode estar se encontrando, seja lá qual for ela. Amém, meus irmãos? E no último versículo, né, ele fala, né? Digo-vos, versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça, né? Ele vai se apressar. Ele não vai demorar, não. Ele vai se apressar para fazer justiça, né? Para o seu povo que clama de dia e de noite. E aí ele conclui, né? Contudo, quando vier o Filho do Homem, né? Tá falando da próxima vinda. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E aí, uma pergunta que eu faço para a gente, né? Será que o Senhor, se ele voltar hoje, será que ele vai me encontrar clamando? Será que eu creio nessa palavra a ponto de clamar ao Senhor? A ter uma vida de clamor de dia e de noite? Porque casos de injustiça nós temos aos montes ao nosso redor. E aqui a parábola fala de uma questão de justiça, né? Mas Deus ele está no controle de tudo. A gente está vivendo uma época de pandemia, né? Como a doutora comentou aí, o que a Europa viveu no primeiro semestre do ano passado, a gente está vivendo aqui agora. E a igreja tem clamado, né? A igreja tem clamado e eu creio que muitos de vocês que me ouvem ou me ouvirão também têm clamado. Mas é importante que a gente esteja firme, clamando mesmo, para que o Senhor, quando Ele voltar, nos encontre clamando. E para a gente também entender e sentir do Espírito o que Ele quer no meio desse caos todo. Talvez seja um momento oportuno para a igreja se levantar ainda com mais coragem, porque a palavra fala que que a nossa vida não tem que ser preciosa aos nossos olhos. Né? Eu não sei qual era o protocolo médico, né, nos tempos de Jesus para a lepra. Eu não sei. Mas eu sei que quando algum leproso vinha até ele não mandava o leproso cumprir o protocolo médico. Ele atendia e aí depois ele mandava o leproso cumprir a lei e ao sacerdote, mas ele não deixava de... Então, assim, que nós venhamos nos preservar, que não deixemos de clamar, mas que fiquemos firmes, né, para darmos uma resposta firmes para esse momento que nós vivemos. Deus ele continua sendo bom, continua sendo Deus, ele continua sendo o juiz de toda a terra, ele julga as nossas causas com pressa, sabe? Todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós que amamos ao Senhor. Então tem como tirar lições muito boas nesse período, e Deus quer fazer coisas maravilhosas nesse período, né? E quem sabe Ele não quer te levantar também para algo específico. Então, assim, minha oração é essa, meus irmãos, que Jesus, quando voltar, que ele veja a gente clamando. Se Ele voltar hoje, que Ele ouça de nós um clamor. E Ele certamente se apressará e julgará as nossas causas. Eu quero fazer uma oração contigo nessa noite, antes de passar a palavra. Senhor, nós sabemos bem, né, Pai,
de tudo que está acontecendo no mundo. E sabemos que injustiça é uma coisa que assola a humanidade há muitos anos, desde sempre, podemos dizer assim, né? Então a palavra nos dá um indício de que a resposta da tua igreja, do teu povo para a injustiça, qualquer que seja ela, é o clamor a ti, porque devemos primeiramente recorrer ao Senhor, que é o nosso justo juiz, e que se apressa em nosso favor. Então, eu me uno com os meus irmãos que estão aqui me ouvindo e que me ouvirão em algum momento, né, sabe, pedindo a ti por esse tempo terrível que nós estamos vivendo, para que o Senhor venha agir com misericórdia, mas também que o Senhor venha guardar a mente do teu povo e o coração do teu povo em ti, porque a nossa mente e o nosso coração, eles te pertencem, Senhor. Nossa mente te pertence, nosso coração te pertence, sabe? Tu és a nossa força, tu és aquele que nos faz andar em lugares altos, tu és aquele que nos faz andar acima de qualquer tribulação, acima de qualquer problema, sabe? Tu és aquele que é o socorro bem presente no momento da angústia, tu és o nosso amado, tu és o arrimo da nossa sorte, tu és o nosso advogado, tu és o Deus que sara, sabe? O Senhor deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida contigo, e certamente, ainda que aqueles que estão passando por momentos difíceis pelo vale ou que enterraram seus entes queridos, Senhor Jesus, certamente tem um consolo que vem do Senhor. Sabemos também, Senhor, que aqueles que foram, mas que foram em Ti, estão melhores do que nós, Senhor, sabe? Estão melhores do que nós. Então, assim, essa é a nossa fé, meu Pai, e que o Senhor possa nos levantar como igreja do Senhor, nesse tempo conturbado, meu Pai, com firmeza, com alegria, com esperança, para que o Teu nome continue sendo exaltado, porque a Tua agenda, Senhor, ela continua firme. Tua agenda continua firme, sabe? O Teu reino, ele continua em nós, o Teu reino continua sendo estabelecido e a Tua vontade continua sendo feita, meu Pai. Então, essa é a oração que nós fazemos nessa noite. Fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Tá? Vou passar a palavra aqui para o pastor Marcos. Muito bom estar com vocês aqui. Até a próxima, em nome de Jesus. Olá, um encontro muito bom nesse meio de semana, né? E como o Felipe disse, muito bom estar conectado com você. Estamos aqui, podemos dizer assim, no nosso estúdio, né? Na nossa sala, a doutora Carol, Marlen, pastora Eliane, né? Eliane Salgado, que chamamos carinhosamente de Elianinha, nossa Elianinha, o Felipe, Vitor, Jonas, todos aí na infraestrutura, nos possibilitando essa conexão com os irmãos, com a nossa igreja, com aqueles que acompanham aqui o nosso culto de oração, quebrando essa semana. E quando a doutora Carol falava da responsabilidade dos líderes, né, porque nós estamos estamos no olho do furacão hoje, né, da pandemia, é o Brasil, né, que a gente olhou pela televisão, tudo que a gente viu pela televisão não se compara ao que está acontecendo conosco agora aqui, e parece que isso ainda não move o coração de muitas pessoas, né? Interessante. Então já chegou na minha família a enfermidade, estou com a família da minha irmã toda contaminada, né? Com risco, a gente não sabe que pode acontecer, muitas situações evoluem para muito mal, outras não dão em nada, mas nós nunca sabemos o que vai acontecer. Então, quando Carol falou da responsabilidade dos líderes, né, tá fazendo parte de um comitê, de tomar decisões, eu fico pensando, né, uma decisão de um prefeito, né, o nosso prefeito aqui, coitado, nessa hora, tomar uma decisão, e tomar uma decisão que não seja, assim, politicamente correta, né, ou não sei como é que eu posso dizer, né, não fazer uma decisão que seja política, mas seja uma decisão daquele que está sentado na cadeira ou que tem a caneta para decidir e precisa decidir diante de Deus principalmente e não diante de homens, né, fazer a coisa certa. É muito difícil. Então, quando ela disse isso, eu me lembrei que nós estamos estudando a carta de Tiago à igreja, né, e nós passamos lá, Tiago capítulo 3, verso 1. Diz assim: muitos de vós, irmãos, não queiram ser líderes, né, não queiram ensinar na igreja, não queiram ser mestres na igreja, pois vocês sabem que nós
os que ensinamos, seremos julgados com muito maior rigor, né? Então, é um tempo mesmo para colocarmos em prática essa palavra que nós estamos estudando, né? Daqueles que ensinam na igreja, aqueles que ensinam na sua casa, aqueles que são líderes da sua própria vida, tomar decisões corretas, né? Para não se arrependerem no futuro. Eu me lembrei que, desde o primeiro dia que comunicamos aqui a nossa mudança de estrutura de cultos pela internet, por conta da pandemia, dos fechamentos, separação social, impostos, né? Desde o primeiro dia eu falei para a igreja que a minha família só voltaria a cultuar no templo quando tivessem as vacinas. Isso está gravado, né? E muitos irmãos que estão conosco desde o início sabem que falei isso, vou continuar falando. Obviamente, isso tem me custado muito caro, né? Porque há um espírito no nosso Brasil, né, estranho, parece que não permite que as pessoas vejam aquilo que é o fato que está diante de si. É impressionante, né? As pessoas fazem piada com tudo, questionam tudo, só para não ver a realidade do que está realmente ali, fato, né? Não adianta, a gente fala de fatos, mostra os fatos e não conseguimos ainda a adesão e a responsabilidade para isso. Então, nós estamos sofrendo por conta dos nossos irmãos, por conta do nosso próximo. Eu até, comentando com a doutora Carol, falei, poxa, esse era o tempo da solidariedade, eu até preguei sobre isso, a solidariedade, né? De cuidar do próximo. Eu digo, com relação à pandemia coronavírus, você só pode ser solidário com o seu próximo antes, usando máscara, se afastando, né, tomando todas as precauções, porque depois que a pessoa está enferma, como é o caso da minha família agora, minha mãe quer cuidar da minha irmã, não pode. E eu também já tenho idade, não devo, né, me expor. Eu fico assim, o que vai acontecer? Se a minha irmã pedir socorro, eu vou ter que botar uma roupa de astronauta, alguma coisa, e vou ter que ir para lá cuidar, né? Então, é muito difícil você ser solidário depois. Então, a solidariedade vem antes, né? Se cuidando e cuidando do próximo. Então, eu, mais uma vez, conclamo aos meus irmãos, aqueles que acompanham a nossa programação, nosso trabalho, e a nossa igreja, os membros da igreja, né? Que tenham muita consciência, tomem cuidado, né? Redobre o cuidado, cuidem dos familiares, dos mais vulneráveis, tenham cuidado de vocês mesmos, né? E que possam, assim, de alguma forma, ver a realidade que está diante de nós, né? A doutora Carol disse, olha, um hospital como o da Unimed, em particular, com uma estrutura tão grande, tão boa, vai chegar um momento que, pelo que estou me entendendo, já de hoje para amanhã não tem mais condição de receber ninguém, né? Então, nós não podemos fazer piada disso, que a piada que está surgindo, por exemplo, uma piada que eu vi, Rio das Ostras já está com 100% dos leitos tomados. Aí sabe qual é a piada? Quantos leitos tem Rio das Ostras? Tem 10 leitos de UTI. Uma cidade com 10 leitos de UTI já está lotado. Aí vira piada. Olha só, que impressionante a capacidade das pessoas de não levarem em consideração um fato. Se tivesse uma UTI na cidade, não importa. Ela vai estar ocupada e não vai receber você. Não vai receber a mim. Então, sabe, as pessoas fazem piada e brincam com uma coisa que é séria e perigosa. É um espírito maligno, né, que está tomando a mente e o coração do nosso povo e nós não estamos reagindo como devemos reagir, né? A nossa oração para que venham as vacinas, infelizmente, elas não estão chegando no tempo próprio e nós sabemos por quê, mas não é politicamente correto você falar nesse assunto. Você vai começar a mexer com estruturas, né? Estou apanhando tanto aí, de tanta gente, né? Mas você que está me ouvindo, Deus te abençoe. Te cuida dos seus também. Chegou um pedido de oração, José Bevilacqua, seu José Bevilacqua. O pedido de oração veio pela sua filha, Nelly Bevilacqua. Então nós queremos encerrar esse encontro, esse culto de oração, esse encontro com o Senhor aqui, orando especificamente pelo senhor José Bevilacqua. Sabemos que é uma situação de emergência, e sei que o Senhor, né, tem livrado muitos, né, assim, de forma sobrenatural, pessoas que nós considerávamos que não teriam nenhuma chance, estão aí vivos, graças a Deus, louvando ao Senhor. Outros nos surpreendem, né, com todo o vigor, com toda a saúde, e estão sendo sepultados. Então, nós estamos com uma fragilidade enorme, mas nós cremos que o Senhor pode
realmente levantar e ajudar o senhor José Bevilacqua. Então, quero orar junto com você, nesse momento, nos despedindo desse encontro aqui. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo. Desvia, Senhor, o nosso pé do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Senhor. Tem misericórdia de nós, nós estamos orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, tua igreja reunida, teu povo. Estamos sofrendo, Senhor, sofrendo por nós e pelos outros, até por aquele incauto, aquele que é ignorante de alguma forma, que não vê a realidade, não consegue perceber e coloca-se em risco, coloca a sua família em risco. Nós estamos vendo resultados terríveis disso. Oro mais uma vez pelo nosso prefeito, pelas nossas autoridades, que estão realmente precisando se definirem como verdadeiras autoridades, cuidando de verdade, tomando decisões que sejam as decisões honestas, decisões científicas, que possam livrar-nos do mal, Senhor. Ajuda-nos, tem misericórdia do Senhor José Bevilacqua, abençoe também sua filha Nelly, e nos conceda uma noite de paz, Senhor. Por favor, atende as nossas orações. Tantas orações saíram aqui dessa sala de transmissão, tantos irmãos queridos, tanta gente boa nossa, sofrendo agora, com medo até, Senhor, do que pode acontecer. Mas que o Senhor possa confortar o nosso coração e nos dar o livramento que precisamos. E, por favor, ó Deus, que de forma assim sobrenatural, que o Senhor possa movimentar os céus. Nós vimos caminhando, eu e minha esposa, olhando as estrelas no céu hoje aqui, e falando assim, quantos anjos do Senhor estão trabalhando agora? Foi o pensamento dela, falei, realmente, quantos anjos do Senhor estão trabalhando agora? Quantas orações serão atendidas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo? Que assim seja, meu Deus. É a oração que eu faço humildemente, junto com meus irmãos e com esses que estão ligados aqui nessa transmissão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Aqui todas as quartas-feiras, 19h30. Vem orar conosco. Quem sabe você possa também mandar uma mensagem, trazer um testemunho daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor tem feito por você. Até mais. Deus te abençoe.